Faltam 13 dias, incluindo o dia de hoje, que está começando, são 7h33, para as eleições presidenciais. Não tem conversa, o calendário. O governo federal anunciou ontem que vai ter horário de verão e na data que era prevista antes, que foi revogada, volta para cá, vai para lá. O governo Temer está chegando a um grau de demência e de inutilidade tão gigantesco que nem o relógio eles sabem manipular direito, né? Não sabe mais olhar a hora. Uma hora é, outra hora não é, muda, vai. Baixou um decreto que mudava o horário de verão, agora baixou o decreto voltando ao horário de verão. Que hora começa? Que dia começa o horário de verão? Dia 4. Tem que avisar para TIM, né? O horário de verão começa dia 4 e pronto. Conseguimos superar esse grande dilema, né, no centro do poder ainda vigente no Brasil, o presidente Temer, etc e tal. Dia 4 começa então o horário de verão. Enquanto o governo não consegue saber o que faz com o relógio, o fato é que o calendário gregoriano continua em vigor e faltam, portanto, 13 dias, incluindo o dia de hoje, para as eleições. O que há de novo no cenário eleitoral para a presidência da República? Rigorosamente nada, fora a pesquisa do Ibope divulgada ontem, apresentando Bolsonaro com 59% dos votos válidos e Haddad com 41% dos votos válidos. Isso amplia em 2 pontos a vantagem de Bolsonaro quando confrontada esta pesquisa do Ibope com a do Datafolha divulgada no finalzinho da semana passada. No Datafolha da semana passada, os votos válidos de Jair Bolsonaro eram 58 e os votos válidos de Haddad eram 42. Eu ontem estava comentando aqui com vocês que, não havendo uma alteração na pesquisa que diminuísse a diferença entre os dois, se esta diferença apontada pelo Datafolha semana passada, que era de 16 pontos, fosse mantida, simplesmente mantida, a candidatura de Haddad teria que procurar no céu, no campo dos milagres ou dos acidentes de percurso, algo que aponte um horizonte diferente do que está indicado aí. E a pesquisa não só não se manteve, nem melhorou para ele, como piorou. Ou seja, aquilo que está no Datafolha com 16 pontos de diferença desfavoráveis para ele, sobe para 18 pontos favoráveis no Ibope, repito, a 13 dias da eleição. 13 dias, incluindo o dia de hoje. Só um evento inesperado num campo da candidatura ou no outro campo da candidatura, ou seja, uma frase monumentalmente destruidora da parte de Bolsonaro ou de algum Mourão da vida, um evento que possa ser colado na imagem dele ou na campanha dele, um acidente de percurso, um erro monumental, poderá talvez produzir algo que mexa suficientemente com essas camadas tectônicas dos humores do eleitorado para aproximar Haddad de Bolsonaro numa proporção que produza um risco qualquer para o resultado, colocadas as pesquisas como indicadores consistentes. Nós vimos que as pesquisas no primeiro turno em alguns estados produziram surpresas, para não dizer que cometeram erros colossais. Sempre é possível que isto esteja presente na linha de raciocínio que se faça baseado em pesquisas, mas também é preciso dizer que as pesquisas mais acertam, muito mais acertam do que erram, né? O acervo de acertos das pesquisas, historicamente, permite que sobrevivam como referência de medição de humores dos eleitores aqui e no exterior. Essa metodologia utilizada e tudo, por mais que precise ser aprimorada num aspecto ou no outro, o fato é que os institutos que detêm uma tradição, uma solidez de imagem em função desse trabalho, muito mais acertam do que erram. Supondo, apenas para fins de discussão, que esta pesquisa de 59 a 41, ou mesmo a do Datafolha 58 a 42, reflitam a verdade dos fatos, a campanha de Haddad precisa de um milagre para poder produzir uma aproximação dos números que faça com que o resultado daqui a 13 dias
ainda esteja cercado de expectativas. Não sendo isso, é mais ou menos, voltando ao paralelo do futebol, uma final de campeonato, faltando, digamos, 3 rodadas, com o líder a 9 pontos de vantagem do segundo colocado. Matematicamente é possível chegar lá? Ele precisa perder 3 e toda a combinação de resultados restantes precisa dar ao segundo colocado 9 pontos de ganho em 3 jogos. É possível? É possível. Agora, que é complicado para chuchu contar com tantas variáveis para que a matemática do campeonato chegue a uma final de igual para igual, isso é também verdade. Com isso, com este conforto, é muito provável que Bolsonaro faça, como a gente estava brincando aqui ontem também falando de futebol, faça o que times com vantagem no placar, com o relógio a seu favor, 2-0, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos no segundo tempo, vai ficar tocando bola de lado, na intermediária, passa pra lá, vem pra cá, atrasa pro goleiro, não sei o que, demora pra bater falta, demora pra bater lateral, cozinha o jogo, né? E a torcida lá comemorando, o outro time se desesperando, precisando avançar, fazendo falta, indo mais duro. O fato é que o cenário tá muito, mas muito ruim pro Haddad, muito ruim pro Haddad. É impossível uma virada de jogo? Não é impossível. Já vimos no futebol e na política coisas incríveis. É impossível que as pesquisas estejam erradas? Não, também não é impossível. Já vimos erros colossais de pesquisas, nesta eleição, inclusive, especialmente nos governos estaduais. Mas tirando essas hipóteses, que são estatisticamente minoritárias, quer nas pesquisas, quer no futebol, a tendência é que Bolsonaro vá consolidando, se não toda essa vantagem, pelo menos vantagem suficiente para ser o próximo presidente da República. E aí ficam as interrogações que vêm sendo colocadas o tempo todo em torno das 2 candidaturas e da hipótese de vitória de cada uma delas. Discutir agora as interrogações diante de uma vitória de Haddad me parece menos importante do que discutir as interrogações em relação a uma vitória de Bolsonaro, já que esta é a vitória que parece estar sinalizada por aí. E as interrogações em torno de uma eventual vitória de Bolsonaro não são pequenas, nem são pouco preocupantes. Mas eu tenho insistido de que a questão central, que mobiliza muitas opiniões de lado a lado e muitos discursos tentando colar o terror no lado oposto, que estas preocupações centrais se justificam menos do que querem fazer crer. E a central dessas preocupações é a democracia. O quanto a democracia estará ameaçada, quer com a vitória de um e agora quer com a vitória de outro mais provável. Eu tenho insistido, e há muito tempo, de que a ideia de que nós deixaremos de ser uma democracia em função da vitória de Bolsonaro ou de Haddad, mesmo de Haddad, é um discurso que interessa às militâncias, a histeria das redes sociais e a estratégia de campanha de cada candidato. Apresentar o outro como o fim do mundo, colocar o Brasil à beira de um abismo iminente. Se o outro vencer, cai no abismo, se o outro ganhar, cai no abismo. Então, não acho que seja isso definitivamente. Aliás, no próximo dia 28, ontem a Dorit, a Racine, na coluna dela do Globo, eu sou um grande fã da Dorit há muito tempo, ela estava dizendo que o grande teste vai ser o day after, o dia seguinte da eleição. O dia seguinte da eleição consagrará aquilo que as democracias determinam, que é o reconhecimento de um resultado obtido nas urnas. Eu creio que teremos no domingo que vem, no outro domingo, 28, daqui a 13 dias, uma presença gigantesca, talvez bem maior do que no primeiro turno, de brasileiros e brasileiras que vão lá ordeira e democraticamente para manifestar sua vontade soberana. Nós podemos achar, e já vimos isso em vários países, que eleições onde houve manifestação soberana da população, mesmo dentro deste cardápio absolutamente clássico da democracia, produziram na prática, com os governos eleitos, grandes problemas e até tragédias. Já vimos isso na história da humanidade. Mas essa também não é a regra predominante. A comparação com outros eventos, inclusive atuais, que nasceram de eleições democráticas e produziram governos autoritários, não me parece tão aplicável à realidade brasileira quanto muitos querem fazer crer.
Insisto que a questão central da democracia, que é a preservação das liberdades, o funcionamento das instituições, a manutenção dos calendários eleitorais, a liberdade de imprensa, a liberdade de organização, a liberdade de manifestação, né? A ausência de prisões políticas e tudo mais, que isso vai ser mantido. Isso está preservado. E não está preservado porque Bolsonaro é um democrata, que tem apreço pela democracia. Está claro que ele não tem. Está claro que no conjunto do seu discurso há várias manifestações de menosprezo à democracia, de afronta até a valores democráticos. Sem dúvida, ele é exatamente isso. Agora, em que medida ele, ou mesmo Haddad, caso queira incorporar aquilo que a ele atribuem de antidemocrático, em que medida eles podem colocar em prática mecanismos que subjuguem a democracia brasileira? Esta é a discussão que eu acho que tem que ser mantida. E eu não creio que essas condições existam. Não existem essas condições. As instituições brasileiras, desculpe, as instituições brasileiras funcionam. Podem nos agradar. A mim o Congresso brasileiro não agrada, nem de longe. Mas ele hoje, inclusive, diferente do que está na atual legislatura, o que está eleito aí, está mais pulverizado, com candidatos que se elegeram nos dois campos da disputa ideológica, vários partidos representados, uma forte tradição na liberdade de imprensa, defesa dos valores da liberdade por parte da sociedade, apreço à democracia por parte da sociedade. A democracia brasileira é a escolha que a sociedade brasileira fez. Mais de 120 milhões foram votar na última eleição, repito, de forma absolutamente equilibrada, ordeira. Assim vai acontecer no domingo 28 e a vida seguirá, com um governo que talvez, e muito provavelmente, não seja o dos sonhos de muita gente, com um presidente que muito provavelmente está longe de compor o figurino que nós sonhávamos, que adoraria que fosse o Obama, adoraria que fosse o Mujica, adoraria que fosse um monte de gente. Tá bom, não é, mas foi o que deu. E é preciso parar de achar que isso, um ou outro, representa o fim do mundo iminente, inevitável. Nós somos os grandes fiadores da democracia. E creio que esse desejo é um desejo da avassaladora maioria da sociedade brasileira. Vamos viver aí os percalços, né, das mudanças de grupo, de poder, de concentração, rearranjo no Congresso, etc. e tal. Está aí o Judiciário para cumprir o seu papel. Ah, mas o Judiciário é um pouco... Não, não é. O Judiciário é o que é. Não nos agrada na totalidade de suas decisões, mas vem cá, alguém vai discutir que o Judiciário brasileiro tem manifestado independência absoluta? Até em alguns momentos você reclama do que a independência dele produz. Aqui e ali você diz, por que soltou, por que prendeu? Mas ele está agindo soberanamente, de forma absolutamente independente. O Ministério Público também. Tem alguém aí, institucionalmente, como instituição atrelada a um jogo específico de poder, de um lado ideológico? Me parece que não. A imprensa brasileira é uma imprensa plural, uma imprensa cheia de grupos concorrentes, todos eles dependendo da liberdade para continuar atuando. O movimento sindical, as pessoas acham o quê? Que vão fechar os sindicatos no dia seguinte? O direito de organização, de mobilização, de opinião, de manifestação. Vai baixar um decreto e acabar com ele no dia seguinte? Quem? Como? Não é assim que a banda toca, minha gente. Vamos esperar agora pelos 13 dias decisivos que temos pela frente. Repito, as pesquisas sempre têm uma possibilidade de estarem errando, sempre tem. Repito, surpresas podem acontecer, mas do jeito que está colocado o futebol aí na eleição, um time vai ficar tocando a bola de lado na intermediária e o outro vai ter que desesperadamente arrumar jogadas de efeito para poder vencer ou virar o placar, empatar ou virar o placar no pouco tempo que resta para o jogo. Vamos lá, toca o barco.